Olá, daqui é a Queens. Você já se perguntou como os Estados Unidos da América adquiriram o Alasca e mudaram a história? Em 1867, os Estados Unidos adquiriram o território do Alasca que anteriormente pertencia ao Império Russo. Essa aquisição foi liderada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, William Seward. Na época, essa transação foi considerada absurda e ficou conhecida como a loucura de Seward. O território adquirido, com uma área de aproximadamente 1.600.000 km², cerca de 600.000 milhas quadradas, é o que hoje conhecemos como Estado americano do Alasca. Na época, o Império Russo enfrentava dificuldades financeiras e corria o risco de perder o Alasca sem qualquer compensação num futuro conflito, especialmente para o seu rival da época, o Império Britânico, que já controlava o vizinho Canadá e cuja poderosa Royal Navy poderia facilmente tomar o controle das costas do Alasca, uma região de difícil defesa para a Rússia. O czar Alexandre II decidiu, portanto, vender o território dos Estados Unidos e encarregou seu embaixador, o barão Edward de Stockley, de iniciar negociações com o secretário de Estado William Seward, que era o seu amigo no início de março de 1867. As negociações culminaram após discussões que duraram a noite toda e o tratado foi assinado às 4 horas da manhã de 30 de março com um preço de compra de 7.200.000 dólares americanos. A compra foi vista como ridícula na época e ficou conhecida como a loucura de Seward, a geleira de Seward e o jardim dos ursos polares de Andrew Johnson. Isso se deveu à consideração de que era imprudente gastar uma quantia tão grande numa região remota. O tratado recebeu o apoio do secretário de Estado Seward, um defensor de longa data da expansão dos Estados Unidos, e do presidente do Comitê do Senado, Charles Sumner. Eles argumentaram que os interesses estratégicos da nação justificavam a assinatura do tratado. A Rússia havia sido um valioso aliado durante a Guerra de Secessão, enquanto o Reino Unido havia sido quase um inimigo. Parecia sensato ajudar a Rússia e desconcertar os britânicos. Além disso, havia preocupação de que o território adjacente ainda fosse uma colónia britânica, atual Canadá, o que poderia ter valor estratégico para os britânicos no futuro. A compra foi vista como uma manobra de flanco sobre o Canadá. Em breve, o mundo veria um Cockney hostil ladeado por 2 Yankees atentos, um de cada lado, no noroeste, e John Bull seria levado a compreender que a única coisa que poderia fazer seria vender os seus interesses ao brother Jonathan. Em 9 de abril, Sumner fez um discurso importante em apoio ao tratado, abordando exaustivamente a história, o clima, a geografia, a população e os recursos do Alasca, incluindo florestas, minas, prados e pesca. Ela argumentou que essa aquisição abriria novas oportunidades para o comércio e fortaleceria a nação. O Dia de Seward, uma celebração da compra do Alasca pelos Estados Unidos, é um feriado no Alasca comemorado na última segunda-feira de março. O Senado dos Estados Unidos ratificou o tratado em 9 de abril de 1867, com 37 votos a favor e 2 contra. Naquela época, o Alasca tinha uma população que incluía cerca de 2.500 russos ou mestiços e mais 8.000 aborígenes, totalizando mais de 10.000 habitantes sob o comando direto da Companhia Russa de Peles. Além disso, cerca de 50.000 esquimós viviam sob essa jurisdição. Os europeus viviam em 23 povoações localizadas em ilhas ou na costa. Pequenos postos eram mantidos por 4 ou 5 russos, responsáveis pelo recebimento e armazenamento de peles trazidas pelos nativos, bem como pelo reabastecimento de navios que vinham coletar mercadorias. O nome Alasca foi escolhido pelos americanos. A cerimônia de transferência ocorreu em Sitka, em 18 de outubro, quando soldados russos e americanos desfilaram junto à casa do governador. A bandeira russa foi arriada e a americana foi hasteada, saudada por salvas de artilharia. O Alaska Day celebra a transferência formal do Alasca, que ocorreu em 18 de outubro de 1867. Hoje em dia, o Alasca também comemora o Seward's Day, no último domingo de março, em homenagem a William Seward e a compra do Alasca pelos Estados Unidos. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigada por assistir até o fim. Não se esqueça de subscrever-se no canal. Até o próximo vídeo.